Olá, amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo de meditação diária na Palavra de Deus. Nesse vídeo eu vou continuar aqui a leitura em Romanos, que está sendo a lição da Escola Dominical do segundo trimestre de 2016. Eu vou continuar aqui o capítulo 1. No primeiro vídeo eu falei do capítulo 1, versículo 1. Agora eu vou pular aqui para o versículo 16. O versículo 16 é um versículo muito conhecido. E esse versículo ele diz o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu vou continuar o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse versículo, ele já causou revoluções no mundo inteiro, pode-se dizer. Porque foi através desse versículo que Martinho Lutero resolveu fazer a reforma. Ele viu que a igreja precisava de uma mudança, porque não estava sendo pela fé, mas estava sendo pelas obras ou pelo pagamento das indulgências. Mas antes da gente falar desse versículo, dessa parte, o que Martinho Lutero viu de fato aqui? O que ele viu de diferente? O que Martinho Lutero percebeu que a Bíblia estava dizendo e que a igreja estava fazendo totalmente o contrário? Isso é a reflexão. Será que hoje não está sendo a mesma coisa? Então vamos refletir um pouco sobre esse versículo e depois a gente faz uma reflexão sobre os dias de hoje. Será que os dias de hoje são diferentes dos dias de Lutero, lá em 1516? Será que a igreja hoje não está também precisando de uma reforma, de uma mudança? Vamos ver. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Primeiro ele fala que ele não tem vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo ele fala, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu prego o Evangelho, eu falo do Evangelho, porque isso para mim não é vergonha. A gente vê hoje muitas pessoas têm vergonha do Evangelho, têm vergonha de dizer que é crente, têm vergonha de dizer que serve a Deus. Por quê? Porque ainda não tem aquela convicção, porque ainda não percebeu o poder do Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, continuando aqui, ele fala, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele é a palavra de Deus que vem trazer a boa notícia. Eu já falei, a palavra Evangelho significa boa notícia. São boas novas. Então, essa boa notícia, essa boa nova, nós não temos que ter vergonha essa boa notícia. Na verdade, nós temos que ter o orgulho de falar dessa boa notícia. A gente tem que ter vontade, alegria de falar, não de se envergonhar. Então, por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação. Salvação de quem? Daquele que crê. Ou seja, a salvação, aqui o apóstolo Paulo já vai falando como é que se alcança a salvação. Crendo. Crendo em quem? Crendo em Cristo como Salvador. Mais na frente, aqui Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz o seguinte, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, se você confessar com sua boca e crer no seu coração. João escreve sobre isso também, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, não são apenas esses versículos, tem vários, mas quem crê, é somente quem crê, é somente pela fé. Porque para crer precisa ter fé. A salvação não é pelas obras, a salvação não é o que eu faço, não é o meu esforço, não é porque eu ajudo o próximo, não é porque eu sou bonzinho, mas é porque eu creio em Cristo. Isso é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo. E quando ele entra aqui no versículo 17,
ele fala, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nele quem? Em Cristo. Em Cristo se descobre a justiça de Deus. Por que se descobre a justiça de Deus? Porque Deus, para ser justo, ele precisa punir o pecador. Deus, para ser justo, ele precisa castigar o pecador. E como é que Deus castiga o pecador? Quando ele crê em Cristo, os nossos pecados são lançados sobre Cristo e na vida de Cristo cumpre a justiça de Deus. Ou seja, ele sofre pelos nossos pecados. Deus não nos perdoa simplesmente por perdoar. Vou passar um pano e vou perdoar e está tudo bem. Não. Ele perdoa por quê? Porque o preço já foi pago por Cristo. Então, Cristo cumpriu a justiça divina. Quem não crê em Cristo vai ter que cumprir a justiça divina, sofrendo a ira de Deus por causa do pecado no inferno. Infelizmente é assim. Vai ter que pagar o preço do pecado lá. Mas quem crê em Cristo já joga, a gente já lança os nossos pecados sobre Cristo. Porque Deus, para ser justo, ele precisa punir o pecado. Não tem como. Ele tem que punir de alguma forma. Então, em Cristo se cumpre. Por quê? Quando cremos, lançamos nossos pecados sobre Cristo. E isso acontece pela fé. É que ele entra, ele faz uma citação aqui do Antigo Testamento, mas o justo viverá da fé. Ou seja, viver pela fé, crer em Cristo, ele passa a ter vida pela fé. A interpretação do apóstolo Paulo é essa, é que o justo ele passa a ter vida pela fé, ele passa a viver agora, ele não vivia antes. Quando ele vivia no pecado, quando o ser humano ele vive no pecado, ele está morto. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Lá fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando nós temos fé em Cristo, aí nós passamos a ter vida. Quando nós temos fé em Cristo, nós passamos a viver de verdade. Agora sim tem uma vida com Deus. E o que esse versículo causou na vida de Martinho Lutero? Ele percebeu que a igreja estava pregando a salvação pelas obras, pelo pagamento das indulgências. E ele observou aquilo, ele falou, não, está errado. A Bíblia está dizendo aqui em Romanos que o justo viverá da fé. O justo passa a viver pela fé, não é pelas obras, não é pelas atitudes, não é porque paga alguma coisa, mas é pela fé. E hoje, como estamos vivendo? Muitas igrejas pregam a salvação pelas obras, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar o dízimo. Se tu não der o dízimo, tu não vai ser salvo. É a mesma coisa daquela época. Tem igreja que faz isso. Você só é salvo se você der o dízimo. Você só é salvo se você cumprir tal pré-requisito. Obra, lei. Não é mais pela fé. Poucas pessoas hoje estão pregando a salvação pela fé. E nós temos que refletir e voltar, para a gente não cair no mesmo erro. O erro que a igreja caiu lá, por volta de 1500. A gente fala da igreja católica, mas hoje as igrejas que estão fazendo isso, desviando da fé, são as próprias igrejas evangélicas. Muitas igrejas evangélicas estão deixando de pregar a salvação pela fé, mas nós temos que sempre voltar e olhar para a palavra de Deus, refletir sobre isso e mudar a nossa vida. Não adianta também a gente querer mudar a igreja, porque na minha igreja isso acontece, mas na sua vida, como é que você acredita na salvação? É pela fé ou é pelas obras? Porque se você está buscando a salvação pelas obras, se você está buscando a salvação pelo seu próprio esforço, não adianta nada você criticar o seu pastor, criticar alguém que vai na igreja pregar isso. Primeiro tem que ter uma mudança na sua vida. Então, que a partir de hoje você possa começar a ter uma vida pela fé. Você possa começar a confiar a tua salvação em Cristo. Em Cristo, confiar nele, não confiar no seu próprio esforço. Então, assim, recapitulando aqui, não ter vergonha do Evangelho, entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e ver que é somente quem crê, tem que ser pela fé em Cristo. Só isso. Temos que fazer isso. Se nós não fizermos isso, nós não seremos salvos.
Se nós não crermos com o nosso coração, confessarmos com a nossa boca, nós não seremos salvos. Só seremos salvos se trilharmos esse caminho. Amém? Então é isso. Se você tem interesse em mais algum conteúdo, mais alguns vídeos de meditação da Palavra de Deus, conteúdo relacionado à escola dominical, se você está ministrando a escola dominical, precisa de um comentário, de um slide, se você está querendo pregar e quer ver um estudo, quer ler algum texto relacionado à salvação, entre no site ebdenfoco.com, Escola Bíblica Dominical, ebdenfoco.com. Nesse site você vai encontrar todo esse conteúdo gratuito. Lá você pode acessar, fazer o download, e ter algo a mais para te auxiliar no ensino da palavra na casa de Deus.